Que bom, que bom. Eu sei que nessa noite vai ser uma noite muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de eu iniciar aqui a ministração, hoje vamos falar um assunto muito importante. Talvez seja um dos assuntos mais importantes que nós vamos ministrar nessa série de estudos que nós temos. Hoje é a quarta noite desse seminário de batalha espiritual e de crescimento espiritual. Por que eu digo que esse é um dos assuntos mais importantes que nós tratamos? Porque ele trata de algumas questões que são relacionadas à nossa alma, às nossas emoções. O pastor Johnny foi muito feliz no texto que ele leu, Tessalonicenses 5, no verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, que a vossa alma, que o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Quando a gente fala de restauração, de novo nascimento, de uma nova vida com Deus, o que Deus está nos propondo é alguma coisa plena, alguma coisa completa. Ela é uma restauração que ela vai atingir todas as áreas da nossa vida. Então é uma restauração no teu emocional, é uma restauração na tua vida espiritual, e ela vai também fatalmente atingir a tua vida física. E por que eu gosto muito disso, desse assunto? Porque durante muitos anos, eu mesmo sendo já pastor missionário, viajando pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, fazendo cruzadas de milagres, cruzadas evangelísticas, eu era uma pessoa que tinha muitos traumas emocionais, muitas feridas na alma. E o que é um trauma? Trauma ela é uma ferida, é um machucado. E esse machucado ele vai sangrando. Aí você já pode imaginar uma pessoa que vive sangrando a vida toda. Essa pessoa é uma pessoa debilitada. Tudo que ela come, que ela alimenta, vai acabar não nutrindo o corpo dela, porque as forças delas vão se esvaindo. E aí eu volto a dizer o que eu tenho falado desde o começo sempre. Por isso existem muitas pessoas, mesmo na igreja hoje, pessoas que estão na igreja, pessoas que buscam a Deus, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que amam a Deus de coração, mas que ela tem uma vida espiritual apagada. A vida espiritual dela é uma vida espiritual apagada. Por quê? Porque ela carrega consigo muitos traumas emocionais. Vocês lembram que Jesus em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, que nós como seres humanos, nós suportamos cargas, né? Existem cargas que nós carregamos e nós temos essa capacidade de suportar essas cargas, que são os problemas que nós resolvemos no nosso dia a dia, são as dificuldades que nós enfrentamos, cargas familiares que a gente carrega, e que o nosso homem em si, ele tem a capacidade de suportar essas cargas. Mas quando a Bíblia fala de sobrecargas, são coisas que as pessoas não suportam. Sobrecargas são cargas acima daquilo que nós conseguimos suportar. E é por isso que existem muitas pessoas que vivem em depressão. A depressão parece que virou a doença do século, né? A ansiedade, pessoas ansiosas. Você olha para a pessoa e essa pessoa tem tudo para ser feliz, essa pessoa tem tudo para ser bem sucedida, mas ela é uma pessoa ansiosa, não consegue dormir, é uma pessoa preocupada, ela está cheia de ansiedade, de preocupações, e são sobrecargas, e essas sobrecargas, esses sobrecansaços, você não resolve com uma boa noite de sono, né? A carga normal, o cansaço normal, você resolve com uma boa noite de sono. Ou se a noite de sono não resolve, você tira umas férias de uma semana. Se uma semana não resolve, você tira a férias de um mês. Mas de alguma forma há uma solução normal para isso.
Mas quando se fala de sobrecarga, de sobrepeso, é quando o teu corpo dorme, mas a tua alma sofre. Quando o teu corpo descansa, mas a tua alma, ela não descansa, ela não consegue descansar. E essas são sobrecargas, as quais nós precisamos nos libertar desses traumas, dessa sobrecarga, para que a gente possa realmente estar feliz. Aí eu vou voltar a minha história rapidamente. Então eu vivi muito tempo assim, pregando o Evangelho. Eu sempre amei a Deus, até contando minha história para o irmão Orlando, né? Eu vim falando com o irmão Lauro. Eu sempre fui uma pessoa muito sedenta pelas coisas de Deus. Eu gosto de falar isso, né? Não é para mim aparecer não, mas é para testemunhar para vocês seguirem esses mesmos passos. Então eu fui uma pessoa muito sedenta por Deus. Desde a minha juventude, eu morei no estado do Paraná. Eu nunca tinha ouvido falar de orar em monte na minha região lá, porque eram igrejas muito tradicionais, não existia uma igreja, esse povo doido que nós somos, né? E a gente busca a Deus a qualquer custo, no monte, no jejum, na oração. Não existia isso. Mas desde quando eu me entendia por gente, entendia a palavra, meu pai falava muito da Bíblia o dia inteiro, a palavra de Deus. Eu sempre me separava, às vezes, no meio do mato, eu ia lá, eu orava a Deus, eu lia a Bíblia, e eu sabia que Deus tinha algo assim extraordinário para a minha vida. Depois, há 20 e poucos anos, eu já fui para o ministério, evangelizando, pregando a palavra de Deus, mas sempre, com tudo que Deus fazia na minha vida, com milagres que aconteciam, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, eu sempre sentia que existia alguma coisa dentro de mim que não estava bem, e isso sempre fazia com que, de vez em quando, isso me frustrava, mas isso não me frustrava só espiritualmente, isso me frustrava emocionalmente, e pior de tudo, que isso também influenciava no meu comportamento, né? No meu comportamento, aquela pessoa que bipolar, tem gente que é tripolar, né? E tem aquela bipolaridade. Então eu convivia com essas coisas e eu sabia que isso fazia muito mal para mim. Isso fazia mal para mim, para a minha vida fazia mal. Existe um texto na Bíblia, que vamos ler aqui, que está no livro de Judas. Deixa eu ler aqui, o livro de Judas. Judas, eu sempre gosto de lembrar que Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá? Esse Judas aqui, ele é um outro Judas. Inclusive, esse Judas, ele era meio irmão carnal de Jesus. Eu já falei algumas vezes isso, né? Então Jesus não foi o único filho da Maria. Maria, ela concebeu Jesus, ela era virgem, né? Concebeu Jesus. Só que depois que Maria concebe Jesus, ela teve outros filhos. Ela teve filhos e também teve filhas. E esse Judas aqui era um dos meio-irmãos de Jesus. E ele vai dizer aqui no verso 20, ele fala assim, ó, mas vós, amado, quem achou? É antes de Apocalipse, tá? É antes de Apocalipse, traz para frente o segundo livro da Bíblia. Então, antes do Apocalipse, Judas no verso 20, ele vai dizer assim, ó, mas vós, amados, edificando-vos. Estou procurando aí, não tem pressa não, querido. Podem procurar aí. Judas é antes de Apocalipse, tá? De trás para frente é o segundo livro da Bíblia. Olha que ele vai. Irmão, tem chá ali, quem quiser tomar um chá, tomar um café, pode levantar e tomar um chá ali, em nome de Jesus. Judas no verso 20, ele fala assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E olha o verso 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Diga assim comigo, aborrecendo a roupa manchada da carne. Agora diga assim, aborrecendo uma vida espiritual manchada pelas emoções.
Sabe, quando a nossa vida espiritual, ela é manchada pelas nossas emoções. A nossa vida espiritual, ela é manchada pela alteração do nosso comportamento. Muitas vezes se vê um cristão, um crente cheio do Espírito Santo, uma pessoa de Deus, e aí de repente ele solta lá um palavrão, uma raiva, xingando as pessoas. De repente ele não tem empatia com as pessoas, e ele não quer ser assim, ele sabe que isso é errado, ele sabe que isso prejudica a vida dele, mas essa alteração no seu comportamento é uma vida espiritual manchada pelas suas emoções. E o que Judas diz aqui, que nós precisamos aborrecer, sabe o que aborrecer é rejeitar com toda a nossa força essa nossa vida espiritual, que ela é manchada pela nossa carne. E eu quero aqui falar, não tem como eu não falar desses três aspectos que mancham a nossa vida espiritual, que eu sempre falo na cura interior, e para alguns eu vou ser repetitivo aqui, mas é muito necessário que eu fale sobre essas três questões, que são talvez as piores, que fazem com que o teu comportamento, com que a tua vida espiritual seja uma vida espiritual manchada. E por que eu falo isso? Porque era exatamente isso que acontecia na minha vida. E eu não tive assim alguém que ministrasse igual vocês estão sendo ministrados. Eu tive que descobrir que alguma coisa não estava bem comigo. Então volto a dizer, mesmo já sendo pastor, mesmo já ministrando a palavra, eu sabia que alguma coisa não estava bem. E deixa eu dizer, a pior coisa, irmãos, a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela não consegue reconhecer que ela precisa de ajuda. A pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela não consegue reconhecer que ela está com um problema. Quando aquela pessoa se acha super crente, o super pastor, o super evangelista, é aquela pessoa que ela passa uma aparência de perfeição e ela tem medo de que alguém descubra que você não é tão bom assim como você mostra ser. Então, queridos, nós precisamos aqui, voltando aqui, então são pelo menos três coisas, três fatores que nos fazem ter o nosso comportamento alterado. O primeiro deles, os irmãos me ajudem por favor, Marcos capítulo 11, no verso 23. Gente, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, levanta as mãos, tá? Pastor, eu quero fazer uma pergunta, tem uma dúvida. Às vezes a tua dúvida não é só a tua dúvida, é a dúvida de muita gente. Às vezes só uma pessoa tem coragem de perguntar, não é verdade? Enfim, agora Marcos capítulo 11, no verso de número 23. Alguém achou? Leia para mim, por favor, se alguém achou. Glória a Deus. Marcos 11, 23. Novo Testamento, Mateus, Marcos 11, 23. Alguém achou? Leia para mim, por favor. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te. Não, queridos. Marcos 11, 23. Jesus. Deixa eu ver aqui. Mateus, Marcos, deixa eu ver aqui. 11, 23. Perdão, 25, meu irmão. 11, 25, tá? Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Continue. Acho que você pulou um versículo aí. Diz assim, presta atenção, diz assim, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. Aí depois em seguida, meu irmão leu certo, em seguida diz, mas se vós não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará as vossas ofensas.
Amém? O irmão leu certo, só que você parou um pouco antes ali. Então, olha, eu vou repetir aqui, né? E quando você estiver orando, não é se você orar. Então, oração não é uma opção, é uma necessidade do cristão. A oração é uma necessidade diária. Ele diz assim, e quando você for orar, ele fala também quando você for jejuar. Então é alguma coisa que tem que fazer parte da nossa vida com Cristo. E ele fala assim, quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. E aí tem o que? Uma condição. Mas se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não perdoará as tuas ofensas. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, no verso 14, ainda vai dizer assim, ó, tende paz com todos, sem a santificação a qual ninguém virá ao Senhor. Depois ele vai dizer assim, e tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, muitos se contaminam. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de amargura, pessoas amarguradas. E o que gera amargura? Não são as desventuras que a gente tem, as coisas quando dão errado, a gente se frustra, a gente se decepciona. Mas a amargura, ela tem uma raiz. Quem conhece alguém amargo? Uma pessoa amarga, ou coisa ruim, né? É você conviver com uma pessoa amarga. Uma mãe não tem esposa amarga aqui, né? Não tem marido amargo. Pelo amor de Deus, se tu for amargo, em nome de Jesus, tá? Todo come açúcar, faça alguma coisa. Porque, irmão, né? É a coisa mais horrível que tem. É você conviver com uma pessoa amargurada. E agora, o que causa essa amargura? O que causa essa amargura? É a falta de perdão. Pessoas amarguradas, elas guardam mágoa no coração. Elas têm mágoa no coração. Agora, a mágoa, irmão, ela adoece. Ela adoece os três níveis. Né? A tricotomia humana, ela fica comprometida, porque ela te adoece primeiro emocionalmente e torna você essa pessoa amargurada. Mas ela não adoece só você emocionalmente, ela adoece o teu corpo físico. Já viu pessoas, quem sabe já aconteceu com você, você está doente, está com dor no corpo, e você faz tratamento, e você faz exame médico, e o médico nunca descobre o que você tem. Ele fala assim, o teu problema é falta de trabalhar, você tem que trabalhar, só que você não aguenta de dor, você não consegue se levantar, você não consegue caminhar, você não consegue se abaixar, você é uma pessoa cheia de enfermidades no corpo físico. E você sabia, irmãos, 90% das doenças que as pessoas têm, pressão baixa. Gente, eu estou dizendo porque eu sofri com isso. Pressão baixa, problema cardíaco, inchaço no corpo. Aí eu podia aqui dar uma lista de enfermidades que a raiz de amargura ela causa. Eu lembro que uma vez eu estava no Mato Grosso, eu sempre lembro dessa história, realizando uma cruzada de milagres ali, e tinha uma irmã, e a gente dava banho de óleo nela, orava por ela, e ungia ela, graças a Deus, estou livre. Aí no outro dia ela vinha, pastor, voltou tudo de novo. E era sempre essa mesma situação. E aí eu disse, irmã, tem alguma coisa errada. E aí ela orou, a Deus buscou, e ela teve um sonho. E nesse sonho, alguém apareceu para ela e deu para ela um frasco de remédio. Nesse frasco tinha um rótulo escrito perdão no rótulo. E aí ela chegou no culto e disse, pastor, eu tenho esse sonho, e alguém me deu um remédio e estava escrito perdão. E aí eu fui conversar com ela, e ela lembrou que ela tinha uma mágoa do esposo dela,
né? A mágoa do marido dela, que fez algo com ela lá no começo do casamento, não lembro o que aconteceu, e ela guardou essa amargura no coração dela, e ela era uma pessoa extremamente amargurada, e ela adoeceu fisicamente. E aí nós tratamos ali, ela liberou perdão, perdoou, e ali ela foi livre, foi liberta para a glória de Deus. E essa mesma situação aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que guardava mágoa. Eu tinha mágoa de um monte de gente. E o pior é que a gente às vezes não quer reconhecer isso, né? E quando a gente fala de mágoa, a gente não está falando de coisas recentes. A gente fala de coisas antigas. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, ele vai dizer assim: aquele que não há essas coisas, né? Aquele que não há essas virtudes, ele se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Ele fala: quem não tem essas manifestações do Espírito Santo, quem não tem essas manifestações de Deus, quem não tem os frutos, que não consegue em geral os frutos do Espírito, ele se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Então, coisas da infância, gente que guarda mágoa, né? Antigamente não existia o tal do bullying. Hoje tem o tal do bullying, tudo hoje é bullying, né? Mas antigamente existia o bullying, só não dava o nome. Então tem pessoas que guardam mágoas, que foram traídas, que foram machucadas, que foram abandonadas. E isso ele foi guardando no coração dele, e o diabo foi engendrando isso na alma dele, e isso foi causando doenças. E o pior, irmão, né? O que acontece? Essas coisas, eu estou falando aqui de 3 dimensões que são atacadas, que é o corpo, alma e espírito, mas ela vai afetar o teu relacionamento familiar, ele vai afetar a tua vida financeira. Por quê? Porque em Provérbios diz assim: aquele que guarda suas transgressões não prosperará. Aquele que guarda suas transgressões, ele não prospera. Então às vezes a pessoa luta, e prosperidade, irmãos, não é você ganhar muito dinheiro. Se você conseguir ganhar muito dinheiro, glória a Deus. Conseguir ter, né, bastante dinheiro, não tem problema, não existe pecado nisso. Mas prosperidade é tudo que você faz dá certo, você põe a mão e dá certo, funciona. Mas a Bíblia diz que aquele que guarda a transgressão, aquele que guarda a mágoa, que guarda a amargura, ele nunca prosperará. Mas depois ele diz: mas aquele que a deixa, o que acontece? Alcança a misericórdia. Então, se você deixa essas raízes de amargura, se você deixa essas mágoas, ele está dizendo que nós alcançamos misericórdia em Deus. Agora, irmãos, falar sobre isso aqui é muito fácil. Talvez qualquer um venha aqui e fala, né? Consegue falar sobre isso. O problema, a maior dificuldade, irmãos, é a gente colocar isso em prática. Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa que guarda mágoa, ela cria dentro dela um desejo de vingança. Eu sempre falo, vou repetir aqui, na cura interior, que eu falo que a mágoa é como um veneno que você bebe e espera uma outra pessoa morrer. Então você está tomando esse veneno e você está esperando que essa pessoa que fez mal para você morra, mas você não está se dando em conta de que quem está morrendo é você. E a nossa vida, ela fica totalmente travada. Eu sempre gosto de ler aquele texto de Isaías, capítulo 61, quando o profeta Isaías fala sobre Jesus, e ele fala então que ele veio para libertar os cativos, e esses cativeiros não são cativeiros físicos, são cativeiros emocionais, são cativeiros espirituais, que as pessoas vivem dentro dela e passam anos aprisionados. E eu sempre digo assim, que é um cativeiro de portas abertas. É um cativeiro que está lá de portas abertas, mas você fica sentado dentro dele durante a vida toda, e a vida vai acontecendo lá fora, e você espera prosperar nesse cativeiro, você espera que as coisas aconteçam nesse cativeiro, mas no cativeiro não acontece nada, só te aprisiona. Então nós precisamos o quê? Nos libertar desses cativeiros emocionais. Irmão, vale a pena, em nome de Jesus, vale a pena você um dia entrar no seu quarto,
Vale a pena você um dia fechar a porta do seu quarto e dizer: agora eu não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, agora eu quero dobrar os meus joelhos na presença de Deus. E eu fiz isso, irmãos, eu fiz isso, e orar ao Senhor e liberar perdão para todas as pessoas que me feriram, que me ofenderam, liberar perdão para todas as pessoas que de alguma forma me machucaram, Irmão, tem gente, eu sempre gosto de contar essa história. Eu preguei em Cristianal domingo retrasado, acho que foi, né? E eu falei um pouco sobre isso. Eu até contei uma história. Eu morava aqui do lado, onde o pastor Hugo mora. A minha mãe já partiu para o Senhor vai fazer uns 3 ou 4 anos. Mas eu era o confidente da minha mãe. E a gente estava sentado ali na frente, e a gente estava conversando, e de repente minha mãe começa a lembrar de coisas. Ela nasceu aqui em Tucunduva, meu pai é aqui de Santa Rosa. E ela começou a me lembrar de coisas de antigamente, e ela começou a chorar, e ela dizia: aquelas pessoas que fizeram tanto mal, aquelas pessoas, se não tivesse acontecido isso na nossa vida, a nossa vida seria diferente, porque fomos traídos, porque fomos enganados. E eu disse para ela: mãe, em nome de Jesus, por favor, deixa isso para lá. Porque fulano ficou devendo, não pagou. Eu falei: mãe, esquece isso em nome de Jesus. A alma presa no passado. Eu gosto sempre de citar esse texto. Paulo fala assim: uma coisa eu faço uma coisa, deixando as coisas que para trás ficam, e eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele diz: eu tenho um propósito na minha vida. E aí, vida sem propósito é pior do que morrer. Diga assim: vida sem propósito é pior que morrer. Paulo disse: eu deixo essas coisas para trás, eu tenho um propósito na minha vida. Eu não permito que coisas negativas, que coisas ruins que aconteceram no passado, eu não permito que nada disso me prenda. Por quê? Porque eu quero chegar lá, eu quero chegar no meu alvo, eu quero chegar nesse alvo, em nome de Jesus. Então você precisa se desprender. Por quê? Porque é uma sobrecarga que você está carregando. Você está tentando correr. Hebreus 12, se não me engano. Hebreus 12. Deixa eu ver se eu não vou me comprometer aqui. Deixa eu ver aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você já imaginou, irmão, alguém correndo uma corrida, né, sei lá, fala o nome de uma corrida de 100 metros, de 1000 metros, alguém correndo, carregando um monte de peso? Qual é a possibilidade dessa pessoa ter vitória? Nenhuma. E é exatamente isso que acontece. Pessoas que carregam esse peso, eu vou falar de mais 2 pesos ainda, que carregam esse peso, eles estão correndo pesado. Por isso é difícil vir no culto, é uma luta para vir no culto, é difícil para orar, é difícil para jejuar, é difícil para ler a Bíblia. Tudo é difícil para essa pessoa, porque ela vive cansada. Quem quer se livrar desse peso hoje? Quem quer? Se livre desse peso. Perdoe. Sei que muitas pessoas sofreram com abandono, sofreram com traição. O pior não foi o que você passou. O pior é o que está acontecendo hoje. Você está aprisionado. Aleluia. Tiago capítulo 4. Eu não anotei aqui, mas se não me engano, Tiago, deixa eu ver aqui. Capítulo 4. Vou falar sobre o segundo. Aleluia. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu acabei não anotando. Tiago capítulo 5, no verso número 20, no verso 14, ele vai falar do segundo peso que nós
carregamos. Do segundo peso, Tiago capítulo 5, no verso 14. Irmãos, por isso, gente, eu falo uma coisa para vocês. Vou voltar a falar que eu falei do irmão Orlando antes. Irmãos, eu sempre fui, vamos chamar assim, igual em São Paulo, eu fui rato de igreja. Eu sempre gostei de estar na igreja. Eu sempre gostei de participar de estudos bíblicos. Quando eu ia para um culto, eu não ia lá, Deus, para me abençoar, Senhor, eu quero ser abençoado. Eu não ia atrás de bênção, não é errado fazer isso. Eu não ia atrás de vitória, eu ia lá para saber o que eu preciso fazer para que a plenitude de Deus se manifeste na minha vida. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar na minha vida. O que eu preciso mudar na vida. E eu volto a dizer que eu ia falar antes, acho que eu não completei. A pior coisa é quando a pessoa não consegue reconhecer que tem que mudar alguma coisa. A pior coisa é quando a pessoa não reconhece que existe a possibilidade dela estar embaixo de uma opressão maligna. Porque o crente se acha super. Então eu sempre tenho que imaginar, olha, existe a possibilidade de eu estar com algum problema espiritual. E eu preciso resolver isso. Agora, como eu vou resolver isso? Orando é igual você tomar um Dorflex quando está doente. A oração, alguns casos, né? Você tomar, como é que chama? Antibiótico não é aquele que é aliviador? Hã? Não. Analgésico, eita glória. Você toma um analgésico. Só que quando o efeito do analgésico passa, a dor continua. Então a oração às vezes é só isso. E não é só isso que Deus quer. Então muitas vezes nós temos que descobrir a raiz do problema. Porque eu enfrentei enfermidades. Por anos. Eu já falei aqui, eu fui desenganado. Eu era para ter morrido aos 26 anos. Eu tinha pressão baixa. Eu tinha problema do coração. Eu tinha problema de coluna. Irmãos, eu era assim. Era uma... não sei nem dar o nome para isso, né? Eu tinha tudo quanto é enfermidade. E eu ia em todo lugar, eu orava e as pessoas me ungiam, e eu via gente sendo curada, gente sendo liberta, e a minha situação não mudava. Por quê, irmãos? Porque às vezes Deus coloca a mão e nos cura, nos liberta. Mas às vezes Ele quer nos mostrar o caminho de volta. Você tem que aprender o caminho de volta. E às vezes o caminho de volta é muito difícil. Aonde foi que você errou? E aí ele faz você, às vezes, e eu levei quase 3 anos para mim pegar o caminho de volta, para resolver as minhas situações, para que eu pudesse viver o milagre. Aquilo que Jesus falou lá para a igreja de Éfeso, né, se não me engano, capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: lembra-te aonde você caiu. Lembra-te aonde você caiu. Lembra-te aonde o problema foi gerado. Volta lá onde o problema se gerou e resolve ele lá. E quando você resolver ele, você vai realmente viver os milagres de Deus em nome de Jesus Cristo. Mas isso Deus faz com pessoas maduras, né? Com um bebê espiritual, ele vai lá, põe a mão e está resolvido. Mas com as pessoas maduras, às vezes, ele faz com que a gente ache o caminho de volta para a solução. Vamos lá então. Que horas são, irmãos? Já é 8h30. Ixi, até meia-noite tem bastante tempo ainda, né? Brincadeira, irmãos. Daqui a pouco nós vamos terminar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Como é importante que o Espírito Santo lance luz sobre a nossa vida. Eu estava lendo hoje Gênesis. Quando a gente olha lá, Gênesis, algumas coisas que Deus faz lá em Gênesis. Primeiro, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. E a primeira coisa que Deus faz, Deus disse: haja luz. Haja o quê? Luz. A primeira coisa que Deus disse: eu vou colocar tudo às claras. E aí a gente pensa: bom, foi o dia que Deus criou o sol. Não, irmãos. O sol foi criado 4 dias depois que ele criou o sol. E aí Jesus disse que
Jesus diz lá em João, capítulo 8, no verso 12: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então não há como as coisas serem criadas, não há como as coisas serem restauradas, se não vem a luz que coloca tudo às claras. Então esses momentos assim, irmãos, eu sei que às vezes é um pouco cansativo, mas são esses momentos que Jesus lança luz sobre você, que o Espírito Santo lança luz, aí você começa a dizer: meu Deus, agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, agora eu estou entendendo porque eu tenho vivido assim até hoje, porque eu tenho sido infeliz, porque as coisas não vão certo. Vamos ver aqui, a segunda coisa que causa sobrecarga é Tiago 5, no verso número 14, ele fala assim: está alguém entre vós doente? Chama o presbítero, o pastor da igreja, unge com óleo, a oração da fé levantará o doente, e se ele houver cometido pecado, seriam perdoados. Depois aqui no verso número 16, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A segunda sobrecarga é a sobrecarga do pecado. Gente, não existe coisa mais corrosiva na vida de uma pessoa do que o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E muitas vezes nós temos aqueles pecados de estimação, né? Aquela pessoa tem um pecado de estimação que ela não consegue se livrar dele. E aí, aqui, é claro que você consegue simplesmente orar a Deus, pedir perdão a Deus e se libertar dele. Mas existem situações, irmãos, que nós precisamos conversar com alguém, que você precisa, até o pastor Johnny aí, né, a pastora Janaína, que são pastores da igreja aqui, eu sou só um ajudante aqui, então eles são pastores, ou eu, até a minha esposa, pastor Hugo. Tem hora que você tem que chamar um pastor, ou uma pessoa de confiança, alguém que você confie nessa pessoa, e dizer: olha, eu caí no laço, obrigado, né, pelo celular aqui, me enviou horário, aí eu não mato vocês hoje, no outro dia só. Me pediram um assunto aqui agora. Sim, isso. Então você confessa, chama alguém que você confia e diz: olha, camarada, eu estou passando por isso aí, eu estou viciado em pornografia, eu estou viciado em jogo, eu estou viciado em alguma coisa, eu não consigo me libertar disso. Ele está dizendo aqui: confessa a tua culpa um ao outro e orem uns pelos outros, para que você consiga se libertar disso, porque essa é uma sobrecarga que o diabo mais tem afligido a vida das pessoas. Amém, amados? Se livre, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. O pecado é algo destrutivo. Eu estava pregando quarta-feira, eu estava lá, né, e ali em Cruzeiro, e eu disse assim: quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele entra fazendo barulho. Eu falei aqui na igreja também esses dias. Quando o Espírito Santo vem, ele entra fazendo barulho. É barulhento. Ou crente cheio de gente barulhenta. Eu quando era do igreja tradicional, eu passava em frente a essas igrejas que gritavam barulhenta, eu falava assim: mas para que gritar desse jeito, né? Deus não é surdo, não sei para quê. E hoje, todo culto que eu termino, eu falo: no próximo não vou falar alto desse jeito, no próximo culto eu vou falar mais baixo. Mas não tem jeito, né? Quando aquela unção começa a queimar dentro da gente, você não consegue, quando vê, você está se descontrolando. Mas quando o Espírito Santo vem, ele faz isso, ele faz barulho. No dia do Pentecostes, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa. Foram vistos línguas em batidos de fogo, gente chorando, gente profetizando, gente dizendo: esse povo está doido, esse povo está louco. Quando o Espírito Santo vem, ele faz um alvoroço. Mas quando ele sai de mansinho. Ele sai de mansinho. Quando você menos espera, ele já saiu da sua vida. Quando você menos espera, ele já saiu da sua vida. E aí, para trazer de volta, meu irmão,
Dá trabalho. Dá trabalho. O Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira, ele não é, ele faz parte da Trindade, ele é uma pessoa. Mas a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele é a presença real de Deus. Como Jesus foi a presença real no tempo dos discípulos, ele é hoje a nossa presença real. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Como você vai entristecer uma pessoa que te ajuda o tempo todo? Como você vai entristecer alguém que ora por você? E a Bíblia diz que ele não ora simplesmente, ele ora com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Alguém que geme por você na presença de Deus. E aí ele diz assim: olha, cuidado, não entristeça o Espírito Santo. E o pecado, ele é uma das coisas que entristece. Por isso eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos: pecado na vida do cristão, ele só pode acontecer por acidente. Acidente. O que é acidente? Diga acidente. É acidente. Ninguém sai de casa e fala: estou aqui bonito sol hoje, né? Eu vou andar naquela cidade, vou provocar um acidente. Ninguém faz isso. O acidente acontece quando você menos espera, é algo inesperado. E o pecado na vida de um cristão, ele só deve acontecer por acidente. Puxa, e você sabe quando você pisou na bola, você sabe quando você errou, e isso precisa ser consertado na presença de Deus. Aleluia. Alguém abre para mim João capítulo 21, Evangelho, para encerrar aqui essa parte. Depois eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém que tem alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta? Um de cada vez, todo mundo assim fica confuso. Alguém tem pergunta para fazer? Eu sempre falo assim: se não tem pergunta, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Mas eu quero me consolar, eu quero acreditar que vocês estão entendendo tudo. Amém? Diga, pastor, irmão Antônio. Eu profetizo toda hora, portanto, que pastor. Questão da cura e da libertação. Existem essas duas questões, né? A gente falou sobre essa questão da batalha espiritual. Existem pessoas que precisam muito mais do que cura, é libertação. E foi bom você falar nisso, porque existem algumas pessoas que elas têm dificuldade de se curar, porque elas precisam ser libertas. É quando a pessoa ela tem um demônio, vou falar bem claro aqui, ela tem um demônio na vida dela. E esse demônio vive ministrando na cabeça dele. Lembra que eu, na segunda noite eu falei sobre isso? O demônio, o diabo fica ministrando na sua cabeça. Ele fica te oprimindo. Então existe essa questão. Muitas pessoas não conseguem se livrar desse peso, porque existe um demônio na vida dela que ela precisa ser liberta. Tá bom? É necessário uma libertação. Amém? Amém? Então está explicado? É isso aí, né? Glória a Deus. João capítulo 21, verso de número 15. Deixa eu ver aqui, se eu não me perdi aqui. Glória a Deus. Olha, presta atenção aqui. Esse assunto de cura interior, ele é extenso na Bíblia. E aqui existe um fato acontecido aqui, que Jesus, ele vai curar a alma de um dos discípulos, que inclusive foi usado pelo diabo. Falei aqui na segunda noite, Pedro, Jesus perguntou para ele: o que as pessoas estão dizendo de mim? Jesus falou: eu quero um feedback, fala, né? Do que as pessoas pensam de mim? Aí alguém falou: alguns estão dizendo que o senhor é Jeremias aí, que ressuscitou, é o profeta Elias. Outros estão dizendo que você é um dos antigos profetas. Cada um tem a sua opinião. Aí Jesus olha para os discípulos e aí, meus camaradas, o que vocês acham? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro se levantou e disse: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, tu foi usado por Deus.
Deus te usou. O que você falou não é coisa de homem, foi o Espírito Santo que revelou isso para você. Aí daqui a pouco Pedro vai falar um negócio, Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, capeta, para trás de mim, Satanás. Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse: tu tá sendo, não está endemoniado, né? Mas tu está sendo usado pelo diabo. E você vê, irmão, você vê gente de um monte assim, né? Gente na igreja, uma hora é usado por Deus, uma hora o capeta usa pessoas. Fala, não é, pode um negócio desse. E isso, irmãos, isso traz as suas consequências. E aí o que acontece? Pedro não só é usado pelo diabo ali, mas como ele traz Jesus. A gente fala assim: Judas traiu Jesus. Não, Judas traiu Jesus. Não, todos os discípulos traíram Jesus. Todos eles. Não foi só Judas, não foi só Tomé que não acreditou na ressurreição. Todos eles não acreditaram. Você já imaginou, irmãos? Tu tem 12 homens que andam com você 3 anos e meio, e tu coloca toda a confiança nesses camaradas, e na hora do vamos ver, né, pega para valer, todo mundo, deixa você sozinho. Aconteceu isso com Jesus. E ainda Pedro, ele chega, de quando Jesus fala assim: Senhor, se for preciso, eu vou até na cruz com o Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Aí Jesus falou: menos, Pedro, menos. Na verdade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A gente fala assim, né? Senhor Jesus, conta comigo, estamos juntos. Mas no primeiro carreirão, a gente já está saindo de fininho. A gente faz a mesma coisa. E Jesus sabia que isso que Pedro fez, tanto quando o diabo usou ele, tanto quanto a traição que Pedro faz com Jesus, Jesus sabia que se ele não se curasse desse problema, ele não conseguiria ser quem ele foi. Por isso, irmãos, tem muita gente que não consegue ser quem ele gostaria de ser. De verdade. Confesse uma coisa para você mesmo: você é quem você gostaria de ser? Não precisa levantar a mão, não precisa, né? Você é quem você gostaria de ser? Você tem o que você gostaria de ter? Quando você pensa na tua vida, olha, eu queria ser uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de Deus. Eu queria derramar, eu queria abençoar a vida das pessoas. Todos nós queremos. Ninguém quer ser uma pedra de tropeço, não é verdade? Ninguém quer ser uma vergonha, ninguém quer ser um problema. Todos nós queremos ser gente boa, gente de sucesso, todos nós queremos. Mas eu pergunto: você é o que você gostaria de ser? Aí Jesus aqui, quando Jesus morre, é no verso 21:15 eu falei, né? Jesus, ele morreu na cruz, todo mundo abandonou Jesus, mas Pedro, ele foi o que mais traiu Jesus. Aí Jesus, a primeira coisa, quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria Madalena: diga a Pedro. A gente, né, talvez vou forçar um pouco, vou falar aqui, diga aquela ovelha, aquela que era a ovelha negra. Alguém já sentiu a ovelha? Não, levanta a mão, pelo amor de Deus. Você já sentiu a ovelha negra? Vai lá, diga para aquela ovelha negra: fala para Pedro, eu tenho um encontro com ele, eu quero encontrar Pedro. Já imaginou? Você traz Jesus, você abandona Jesus, não crê que ele ressuscitou, e aí alguém chega assim: Orlando, Jesus mandou um recado, ele quer falar contigo. Hugo, Tony, Jesus mandou um recado. Kendra, Jesus mandou um recado, ele quer falar contigo. Assim, com
certeza ele vai jogar na minha cara que eu fui um traidor. Não é isso? Com certeza ele vai jogar na minha cara que eu fui um traidor. No verso 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esse? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que ele? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-me, porque ter dito terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na nossa língua portuguesa, a gente só tem um tipo de amor. Amor em marido e mulher é amor, pai para filho é amor, amigo para amigo é amor, para com Deus é amor. Mas no hebraico original, eu até anotei aqui porque eu não sou tão inteligente assim para me lembrar isso aqui. É como se Jesus olhasse para Pedro e dissesse: Pedro, o teu amor por mim, ele é ágape. O que é o amor ágape? É um amor sacrificial. Pedro, você seria capaz de se sacrificar por mim? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes que não é tudo isso. Tu sabes. E aí, segundo, é o amor storage, que é o amor de família. Pedro, você pelo menos me considera como alguém da família? E Pedro diz assim: olha, Senhor, tu sabes que nem esse amor eu alcanço. Depois você vai perceber que é o amor filial de amizade. Tu me amas como amigo. Tu me amas como amigo. E aí Pedro, ele diz de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E aí Pedro desaba e chora. Ele diz: eu não sou quem eu pensava ser. Eu não sou nada disso que eu disse para o Senhor. Eu estou muito aquém. Mas Jesus, todas as vezes que falava para ele, Pedro reconhecia o seu estado. Primeiro Jesus fala assim: apacenta os meus cordeiros. O que é cordeiro? Cordeiro são reprodutores. Apacenta aqueles que reproduzem no reino de Deus. Apacenta os pastores, apacenta os presbíteros, apacenta os diáconos, apacenta os evangelistas. Olha o nível de confiança que Jesus tem em alguém que o traiu. Depois ele diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. As duas segundas vezes: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer algo. Porque Jesus não olha para aquilo que você foi, mas Ele olha para aquilo que Ele vai fazer através da tua vida. Ele olha para aquilo que você pode ser. Eu disse que na segunda passada a diferença entre ver e ter visão. Quando você é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito de Deus, você tem visão. E visão é diferente de ver. Quem vê, você nem diz aquele de pé um pouco também. Quem vê, ele enxerga a realidade. Quem vê, ele enxerga o que está acontecendo ao redor dele. Quem vê, ele é influenciado pela realidade. Por isso, a hora está, não, agora vai dar certo, agora vamos vencer. Aí acontece alguma coisa ruim, uma crise, não sei não, hein? É cheio de altos e baixos, porque você vê. Agora, quem tem visão, enxerga as coisas como elas
deveriam ser, ou como elas devem ser. Você entendeu a diferença? Enxergar é aquele que vê a realidade, é aquele que é levado pela realidade. Agora, quem tem visão pode estar lá no buraco, pode estar na pior situação, mas ele sabe como devem ser as coisas, ele sabe como as coisas vão ser. Então Jesus não viu Pedro, não olhou apenas para os discípulos, mas ele tinha visão. Ele disse: quando esses camaradas forem cheios do Espírito Santo de Deus, ninguém vai segurar eles. Quando eles foram cheios da presença de Deus, ninguém vai segurar esses homens para a glória de Deus. E quando Jesus aparece na sua ressurreição, quando os 11 estavam reunidos, Jesus ele passa no meio da parede, não abre porta, ele chega diante deles. Ele chega diante dos 11 traidores. E ele diz assim: Pai seja convosco. Oh, aleluia. Ao invés de serem repreendidos, Jesus disse para eles: Pai seja convosco. Agora vocês vão ir por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Pregai o meu evangelho, batizando, ensinando. Agora vocês 11 têm a responsabilidade de me representar sobre a terra. Eu estou indo para o Pai e vocês vão ser os meus representantes. Então, para encerrar aqui, se vocês se acham desqualificados, falei com o Laura sobre isso hoje, né? Se vocês se acham desqualificados, é porque você está olhando para aquilo que é. Mas Jesus não está olhando para aquilo que é. Ele tem visão. Ele sabe o que você pode ser. Ele sabe em quem você pode se transformar. Ele sabe. Ele sabe. Aleluia. A gente tem muita coisa para falar aqui ainda, mas nós temos na próxima quinta-feira ainda. Eu quero orar por vocês. Eu sei que vocês vão trabalhar amanhã cedo. E eu quero aqui, antes de orar, desafiar vocês, irmãos. Eu tenho feito um desafio aqui da igreja. Alguns irmãos abraçaram um desafio de propósito. Eu tenho aqui alguns envelopes. Pastor, não tinha que acabar com o envelope, né? Mas calma, baixa as pedras, depois não chamou a time ainda não. Nós fizemos 30 envelopes aqui. Eu disse aqui que pode mudar a vida de 30 pessoas, ou de 300 pessoas, ou de 300 famílias. E eu gostaria que você abraçasse esse propósito. Abraçasse. E a partir de hoje eu quero viver uma vida com propósito. Eu quero abençoar alguém. Aqui nesse envelope aqui tem $1 milhão. Aqui tem 10 convites desse aqui, tá? Tem 10 convites. E nós temos um cartão. Qualquer pessoa: pastor, eu não sou da igreja, eu quero mudar minha vida, eu quero ter propósito na minha vida. Pode. Pastor, eu sou de outra igreja, posso participar? Pode participar, não tem problema não. Nós temos 10 convites aqui. Você vai pegar esse envelope e levar para a tua casa. 10 convites. Você vai convidar 10 pessoas. Você vai falar para as pessoas: olha, dia 31 nós vamos ter um trabalho na igreja, dia 31, e você vai falar para as pessoas. Se ela falar: eu vou, você vai dar um convite na mão dela. Esse convite aqui, irmãos, é um convite muito bonito, bem confeccionado. Na verdade fui eu que fiz, né? Tem que ser bonito. E está escrito assim, aqui, dia 31 de julho. Esse pode ser o primeiro melhor dia da sua vida. Tá bom? Escreva uma nova história, viva com propósito. Às 19h30. A gente vai fazer um trabalho aqui, irmãos, tá? Para falar sobre Jesus. A gente vai lançar luz sobre algumas dúvidas que as pessoas têm. A gente fala: você precisa aceitar Jesus. Ele fala: mas para que tem que aceitar Jesus? Então a pessoa que vir no dia 31, ela vai sair dessa porta, ela vai saber o que ela deve ser para ser uma pessoa salva. Irmãos, a gente pode perder tudo nesse mundo, só não pode perder o quê? O céu. Salvação.
Então essa pessoa, ela vai sair daqui, ela vai dizer, agora eu sei o que eu tenho que fazer, se eu quiser ir para o céu, se eu quiser ser uma pessoa salva, se eu quero viver uma vida de propósito, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que preciso fazer, ela vai sair sabendo, e você vai abençoar essas pessoas, e você vai ser a primeira pessoa abençoada. Pastor, e se essa pessoa vir aqui, e ela quiser frequentar a igreja, eu posso levar para a minha igreja? Pode levar, meu irmão, não tem problema não, tá? Não tem problema, traz a pessoa aqui, ela vai conhecer Jesus. Se você quiser levar para a sua igreja, pode levar, não tem problema algum, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho, não é para a placa de igreja. Tem aqui a placa aqui fora, mas a gente não prega a placa, a gente não prega a religião, a gente prega Jesus, a gente prega Jesus, a gente fala de Jesus, a gente quer que as pessoas vivam Jesus, e para elas viver Jesus, elas precisam, antes do sol brilhar na vida delas, elas precisam de luz, para entender a realidade, para a glória do nome do Senhor, tá? Então depois você pode pegar aqui esse envelope, leve para a tua casa, faz um propósito, e aí o que você vai fazer? Cada pessoa que você convidar, você vai colocar o nome dela aqui, coloca o nome dela aqui, coloca o telefone dela, e você não vai ficar perturbando ela, né? Mas dizer, olha, dia 31, não esquece, dia 31, e aí no final, a gente vai fazer um café, a gente vai fazer um lanche, não vamos cobrar nada deles, de você sim, brincadeira, não vai cobrar nada de ninguém vai pagar, só que nós todos os seminários estamos arrecadando uma oferta, tá? Quem quiser ajudar, está arrecadando dinheiro, nós já estamos, gente, com R$35, dá para comprar um pacotão de bolacha já, glória a Deus, amém? Estamos com R$35 até agora, 35, é isso aí. Então, pastor, eu quero ofertar com 10, com 5, com 50, todo o dinheiro que a gente vai arrecadar, a gente vai no dia 31 usar para a gente fazer aí esse café, quanto mais melhor. A gente vai fazer um café bem caprichado aí, a pessoa não vai pagar nada e você também não vai pagar nada, vai ser tudo gratuito, tá bom, irmãos? Já vou orar. Outra coisa, eu tenho esse livro que eu sempre esqueço de falar, esse livro chamado A Guerra que o Mundo Não Viu, o irmão já leu ele? Já leu um pouco dele? Está começando, né? Esse livro aqui, irmãos, eu doei, foi 80 para a igreja, né, pastor? 80 livros para a igreja, para ajudar a igreja aqui. A gente precisa comprar o ar-condicionado, que no verão aqui, irmãos, é só Jesus na causa. Comprar o ar-condicionado, o pastor Johnny, ele é muito caprichoso, já arrumou essa igreja para começar. Quando essa igreja começou, era tudo de ferro aqui, era parede de alumínio, aqui era uma grade na frente, né? O pastor Johnny, o pastor Janaína, os obreiros aqui investindo, estão arrumando a igreja, e agora é para a gente comprar um ar-condicionado, tá? Então, com R$40, uma oferta que você queira dar de 40, 50, você pode levar o livro para a tua casa, e esse dinheiro não é para mim, é para a igreja aqui, para ajudar a obra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Não pode ficar sentado, desculpa, irmãos, pode ficar sentado um pouquinho, depois eu sei que já está cansado, né? Mas eu quero orar por você. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu quero que você feche os olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, coloque a mão no coração. Eu quero que alguém me traga um pouco de água, por favor. Aleluia. Feche os olhos. Eu gostaria que você hoje fizesse um propósito com Deus. Me ouça um pouco. O que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para você é muito grande, irmão. A vida, Jesus disse, eu vos dou vida e vida em abundância. Apesar de todas as lutas, as dificuldades, há uma vida abundante para ser vivida. Mas tem muita gente presa. Não larga o osso, amargurada, ressentida, machucada, ferida. As lembranças que você traz, até de coisas erradas que você fez, que te machucam o tempo todo. É aquela acusação. Deus, o que mais difícil não é Deus te perdoar, o mais difícil é você se perdoar, as pessoas te perdoar. Mas a Bíblia diz que a Bíblia diz assim que Ele apaga os nossos pecados
e os lança no abismo do esquecimento. Então eu gostaria que você vai orar hoje. Você vai orar, porque eu não quero apenas dar um analgésico para você ver, ufa, sair do culto aliviado. Não, eu não quero que você saia aliviado daqui. Eu quero que você saia transformado desse lugar. Transformado. E não apenas um remedinho que vai tirar a tua dor por 2 ou 3 dias. Não, eu quero que, usar uma palavra que você saia bombado daqui, empoderado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas para isso você precisa reconhecer que há uma dor dentro de você, que há uma mágoa, que há um ressentimento, que você não tem conseguido se livrar dele, mas você precisa se livrar. Talvez um pecado de estimação que você carrega, que você não consegue se livrar. Eu quero orar por você hoje. Põe a mão no seu coração. Se você puder, feche os seus olhos e fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, uma vida diferente. Não quero continuar vivendo do jeito que eu tenho vivido. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver uma vida com um propósito. Eu não quero ser uma pessoa amargurada. Eu posso ter problemas, eu posso ter lutas, eu posso ter dificuldades, mas eu quero ser uma pessoa viva. Não quero ser uma pessoa apagada. Não quero ser um crente apagado. Eu não quero ser um marido apagado. Eu não quero ser uma esposa apagada. Não quero ser um pai apagado. Não quero ser uma mãe apagada. Eu quero ser aceso. Me incendeia. Fale com Deus. Oh, aleluia. Pai, eu quero orar por esta pessoa que hoje saiu da sua casa e veio até aqui, Senhor. Ó Deus, quem sabe ela não esperava ouvir o que ela ouviu hoje. Talvez ela veio aqui para ouvir algo diferente, mas ela ouviu exatamente aquilo que ela precisava ouvir, Senhor. O que nós precisamos ouvir. Ó Pai, eu peço nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, abraça o coração dessa pessoa agora. Senhor, abraça a alma dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por libertação. Eu oro por libertação. Pai, essa pessoa que está debaixo de opressão de demônios, essa pessoa que está debaixo de opressão espiritual, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu digo agora a todos os demônios do inferno que atormentam essa pessoa: sai da vida dela agora, sai da casa dela agora, larga a mente dessa mulher, larga a mente desse homem, larga a mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu não estou pedindo, estou ordenando. Larga. Solta. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha sobre essa pessoa agora. Abrace ela, Senhor, e ajude ela a se curar dessas dores, ajude ela a se curar desses traumas, ajude, ó Deus, ela a se curar, meu Deus, dessas situações, ó meu Deus, que tem sido um peso na vida dela. Senhor, livra essa pessoa do poder do pecado. Meu Deus, há pessoas que estão debaixo do poder do pecado, Senhor. O pecado aprisionou ela, Senhor, mas em nome de Jesus, ó Deus, toda a prisão de pecado, ajuda, Senhor, essa pessoa a se desvencilhar, ajuda ela a se livrar, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, lance luz, haja luz sobre esse coração, haja luz sobre esse coração, sobre essa alma, haja luz.